você tem vários métodos, várias formas de calcular o valor da empresa. O quanto essa empresa pode valer também no futuro. Valuation, pensa assim, que ele também não é só para a venda de uma empresa. Você pode fazer um valuation se você vai receber um investimento, né? Vai entrar um investidor, uma entrada de um sócio, uma dissolução de um sócio. Bem-vindo a mais um episódio do FinTalks, Papo de Empreendedor. E hoje eu vou ter uma conversa muito legal sobre valuation. Se você é empresário, se você quer entender quanto vale sua empresa, por quanto você poderia vender sua empresa, é nesse podcast que você deve ficar, porque aqui nós vamos revelar tudo. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma pessoa muito fluente no assunto, que é a Flávia Pacheco, minha convidada de hoje. Flávia é uma parceira nossa aqui do ecossistema FinTime, e hoje eu trouxe ela para bater um papo, para vocês conhecerem um pouco da história dela, e também responder coisas que vocês vão querer saber sobre como calcular o valor da sua empresa. Então, bem-vinda, Flávia, seja bem-vinda a FinTalks, Papo de Empreendedor. Se apresente para a galera que a gente quer conhecer você. Tá legal, Ney, boa tarde a todos. Bom, eu trabalho na área financeira há mais de 25 anos, eu sou economista e fiz um pós em administração contábil financeira. Trabalhei muitos anos no mercado corporativo e de 10 anos para cá, 12 anos para cá, eu montei uma empresa de consultoria, onde eu presto serviços para as empresas, e de uns anos para cá fui desenvolvendo e fazendo o trabalho de valuation também. Que legal. Ô, Flávia, e aí como você começou nesse mundo de empreendedorismo? Como deu estralo para você sair do mundo corporativo e vir montar sua própria empresa? Bom, eu já estava, né, há muitos anos no mercado corporativo, e num determinado momento, né, a gente vai trabalhando em várias empresas, vários segmentos, vários tamanhos, tal, e a gente vai aprendendo com isso tudo, e a gente vai trazendo ali para nós, né, para a nossa essência, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente entende que tem que ser feito, como deve ser feito. E aí, trazendo toda essa experiência durante esse período, eu fui percebendo que eu poderia ir além daquilo, né? Então, eu falei, poxa, por que não ajudar o empreendedor, né, a cuidar do seu negócio, a fazer a gestão financeira do seu negócio, e não ficar num único mundo ali, né? Fechado no mundo, numa única empresa, numa única... Então, a ideia começou sempre de querer levar mais conhecimento e uma gestão com múltipla visão, digamos assim, né? Porque as experiências que a gente vai tendo no decorrer do ano nos traz, né? Dos anos, nos traz isso. Então, foi esse o start aí para começar a minha empresa. Legal. Ô, Flávia, e para quem está nos ouvindo, e tem muito empresário que não conhece o que é valuation, de forma mais simples que você puder, o tema é um tema complexo, né? Mas de forma mais simples que você puder, para quem está nos ouvindo, o que é um valuation? Um valuation, ele vai determinar o valor de uma empresa, né? As pessoas, elas geralmente colocam, né, um preço. Preço não é valor, né? Então, a gente determina o valor de uma empresa para chegar a um preço, né? Então, o caminho, às vezes, o caminho é por outro lado. E o valor da empresa não é só, único e exclusivamente, em cima do que você fatura, longe disso, não é o que você só gera ali de caixa, aquela última linha ali no seu DRE, de lucro. Então, você tem vários métodos, várias formas de calcular o valor da empresa. E, principalmente, né, hoje você vai vender ali a empresa, você tem que ter uma ideia, não só do que ela tem ali hoje, né, tem essas cadeiras, esses equipamentos, não. O quanto essa empresa pode valer também no futuro, né? Então,
é todo esse cálculo, são várias premissas e várias análises para a gente chegar num valor que seja mais coerente com o negócio. Inclusive, também a gente faz análises, né, que é um dos métodos hoje não, né? A gente tem os métodos de fluxo de caixa descontado, valor patrimonial e de múltiplos de mercado. Então, são várias ferramentas aí que a gente tem para fazer esses cálculos. Muito bom. Então, olha só. Para quem está nos ouvindo, você viu que valuation é quanto que você pode vender a sua empresa, né? Qual que é o valor da sua empresa. E a Flávia explica que existe uma diferença entre valor e preço, né, Flávia? Exatamente. Acho que essa é importante a gente falar para o público. Olha só, se eu encontrei o preço da minha empresa pelo método A, B ou C, não importa, você falou de 3 métodos, né? FDC, fluxo de caixa descontado, o método de múltiplos patrimonial, né? São os 3 métodos. Isso. Se eu encontrei o preço pelo método de valor patrimonial, por exemplo, e eu cheguei em 1 milhão, sei lá, minha empresa vai valer 1 milhão, com base no valor patrimonial. Existe uma diferença entre o que é o preço calculado do valor que você pode vender. É isso que está explicando para o pessoal? Exatamente. Porque o valuation, ele vai fazer essa intersecção entre preço e valor. O valuation vai buscar isso. Então, usar um exemplo, né? Você tem uma padaria, né? Perfeito. Então, você é uma padaria que está ali há anos naquele bairro e você tem lá os equipamentos, a máquina de cortar frio, as mesas, cadeiras, enfim. Isso aí está lá dentro, né, do seu balanço, do seu patrimônio, tal. Aí você, pelo valor patrimonial, você soma os seus ativos e você tem um valor ali. Agora, quanto é que vale uma padaria que está há 30 anos ali naquele local? O seu Manuel é o dono ali, todo mundo conhece, os clientes que ele tem, a reputação que ele tem, a localização em que ele está. Então, o valuation vai trazer o que a gente pode falar de imensurável, né? Quando a gente tem o preço, o número, a gente está falando de coisas que a gente mensura. Agora, tem aquilo que a gente não mensura, né? Quanto que vale o bairro inteiro comprar na minha padaria, né? Quanto é que vale eu ali, dona da padaria, e todo mundo vai por minha causa, enfim. Então, é isso. Valuation, ele vai buscar, né? Tem métodos, né? E você vai ser mais assertivo na hora de trazer esse valor. Muito bom. Bom, ainda para continuar no exemplo da padaria e tentar deixar ainda mais claro para o nosso público, a padaria é um exemplo, mas eu vou trazer depois aqui exemplo de startup. Se você tem uma empresa de tecnologia, tem uma startup, fica aqui, porque nós vamos falar também sobre esse modelo. É muito importante o conceito que a Flávia acabou de falar, sobre valor e preço. Porque, como ela explicou, valor, você tem um cálculo, uma métrica, um método para chegar naquele preço ali que você calculou, né? Pelo patrimonial foi o exemplo aqui. Poderia ser pelo método de fluxo de caixa descontado também, que tem uma metodologia científica para calcular. Chegou nesse preço, o que dá para adicionar a esse preço para agregar valor e, de fato, você vender pelo valor que você quer? Ela citou no exemplo da padaria, né? A questão do bairro, a questão da reputação e tudo mais. E aí, você vai vender pelo preço que você quer ou você vai vender pelo preço que alguém está disposto a pagar? Como que é essa relação entre eu achar que minha padaria vale 5 milhões e achar, de fato, um comprador que queira pagar esses 5 milhões, sendo que o valor patrimonial é de 1 milhão? Boa pergunta, porque é exatamente isso, né? Quanto mais você está embasado nas suas informações e nos métodos, né, utilizados por valuation, mais poder, né, de negociação você vai ter. Exato. Quanto mais você tiver as premissas e tiver um cálculo bem específico, né, bem fundamentado,
você vai ter mais condição de poder trazer isso à mesa de negociação. Então, quando você vai fazer o valuation, pensa assim que ele também não é só para a venda de uma empresa, né? Eu costumo dizer que as pessoas só pensam no valuation na hora de vender, e não necessariamente, né? Você pode fazer um valuation se você vai receber um investimento, né? Vai entrar um investidor, uma entrada de um sócio, uma dissolução de um sócio, né? Então, assim, são várias as opções. E eu digo até que é importante, às vezes, né? O empresário está ali com uma empresa há muitos anos, quanto que vale minha empresa, né? O quanto, né? Eu fiz um investimento lá atrás, quanto que hoje ela vale? E um valuation traz um estudo fantástico da empresa, né? Você vai ver todo o desempenho da sua empresa durante um período. Então, assim, essas diferenças, elas, eu digo que quanto mais você tiver um valuation fundamentado, vai ser mais fácil de você fazer as negociações, porque o preço, ele vai vir de um valor, né? Então, uma empresa vale 5 milhões, tá, mas eu só quero pagar 3. Só que, quando você tiver esse valuation bem feito, bem fundamentado, você vai ter mais condição de fazer essa negociação, né? Perfeito. Tem algumas premissas, né? Assim, só fazendo um parênteses, que às vezes não nos fundamentam, né? Num valuation. Então, quando a gente determina, né, a nossa projeção futura, aí ele fala assim: eu vou crescer 40%, baseado em quê? Né? Então, essas premissas de futuro são muito importantes, né? E uma empresa, ela pode ir daqui a 5 anos, como daqui a 100 anos. Então, aí a gente tem a perpetuidade, que a gente fala, que também é outro cálculo aí, que está dentro da nossa taxa de desconto, que é onde a gente chega para fazer esses cálculos. Bom, foi legal você falar sobre isso, sobre os casos de uso, né, de um valuation, porque muitas pessoas, elas realmente acreditam que valuation é só para vender empresa, né? Mas Exato. como você mesmo bem disse, você pode fazer isso para uma admissão de sócio, dissolução, para uma fusão, uma cisão, ou qualquer outro evento societário ali que você precise fazer. Mas é legal também, às vezes, mesmo você que está nos ouvindo aí, que não vai vender sua empresa, sabe quando ela vale? Sabe por quê? Porque muitos pequenos empreendedores têm a sensação de que trabalhou 10, 15 anos na sua empresa e que a única coisa que ele recebeu de volta foi o seu próprio salário, né? Seu próprio prolabore. Ou um lucrinho ali, que muitas vezes pequena e média empresa tem lucro baixo, né? Então fica aquela sensação que você ficou muitos anos no negócio e que você não construiu nada na sua vida. E esse pensamento pode estar muito errado. Porque se você faz valuation, como a Flávia acabou de citar, você vai trazer para si a consciência de qual o valor de patrimônio que você construiu através daquele negócio. E aí, obviamente, que no exemplo da padaria, você chegou num valuation ali de 5 milhões. Você consegue falar, cara, eu fiquei os últimos anos construindo um patrimônio de 5 milhões que é negociável. E as pessoas não têm essa noção de que o patrimônio é negociável. Aí a gente entra num segundo desafio, que é o desafio de negociar com quem, né? Que aí é buscar um possível comprador. E existe hoje no mercado algumas boutiques de M&As que fazem esse trabalho tanto de valuation quanto também o trabalho de buscar um possível comprador, né? E a Flávia pode me contar um pouco sobre a experiência dela. Como que você, depois que o empresário conseguiu descobrir o valor da sua empresa, como que ele vai a mercado para tentar vender? Existe um mercado oculto? Aí existe um site? Como que é? Me explica um pouco. Hoje, né, existem várias empresas, né, de M&A que fazem, como você falou, né, o processo inteiro, e tem algumas empresas que fazem essa junção, né, de quem quer comprar com quem quer vender. Então, e vários segmentos, de vários tamanhos, né? Então, hoje a gente tem muito mais acesso a isso do que antigamente. Então, hoje, você, sim, dependendo do setor, do tamanho da sua empresa, a gente tem essas empresas mais especializadas em chegar e fazer essas vendas, né?
eu faço os valuations e participo desses M&As, mas o meu foco principal é fazer o valuation, né? É onde eu Legal. entro mais. Ô, Flávio, não sei se você lembra, mas eu lembro que existia classificado de vendas de comércio. Já você viu isso? Tinha na época do jornal, né? Preço. Aham. Vende-se não sei o quê, vende-se não sei o quê, né? Tinha Vende-se uma isso, né? padaria, vende-se uma sorveteria, vende-se não sei o quê. Então, o cara que tinha comércio, ele antes publicava no jornal a venda da empresa dele. Ou passa-se o ponto. Já viu aquela placa, passa-se o ponto? Então, tem muito isso. Hoje, como a gente não tem mais jornal impresso, como que essas empresas poderiam buscar alguém para comprar seu negócio, na sua opinião? Bom, como eu falei, né? Essas empresas, existem, como eu falei, empresas em que você entra e eles vão avaliar o seu negócio, né? Você já tem um valuation, porque é importante também destacar que é assim, essas empresas que fazem esses M&As, né, que a gente fala, que é fusão e aquisição, eles têm lá um valor que eles vão levantar, evidentemente, mas o que é interessante é o empresário ter o seu valuation, que aí ele foi lá, fez, no caso, né? Uhum. Tem já uma referência para não, de repente, entrar numa empresa sem ter a menor noção. Então, às vezes, você ter mais de uma visão nesse sentido para poder entender ali toda essa dinâmica. E aí, sim, existem várias, depois eu posso encaminhar aí para você algumas, Legal. são empresas que fazem esse trabalho, e é um mercado hoje que ele está muito ativo, né? Hoje se fala aí na casa dos bilhões de empresas que foram compradas, vendidas aí no decorrer do ano, né? E é uma estimativa alta. Que legal. Agora vamos sair do universo da padaria e vamos falar de empresas de serviço, porque tem muita gente que nos assiste, que são clientes, inclusive, aqui da nossa base, e são empresas que têm tecnologia embarcada, tem empresa que aprende a prestação de serviço. Então, eu queria que você falasse um pouco para o nosso público qual é a diferença de valor e não preço de uma empresa que é puramente empresa prestadora de serviço, como, por exemplo, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade que não tem tecnologia, uma empresa médica que presta serviços médicos, de uma empresa que pode ser exatamente desses mesmos segmentos, mas que tem, por exemplo, uma tecnologia, um software embarcado ali que faz tudo automático, que automatiza ali a grande parte da sua produção. Qual que é a diferença de valor entre uma empresa que é puramente serviço e outra que tem dentro do seu processo de entrega do serviço um software embarcado? Bom, aí as diferenças, assim, você já até mencionou, né? Você pega empresas de serviço, mas uma que desenvolveu uma tecnologia própria, desenvolveu sistemas, houve muito mais investimento, então o valor dessa empresa, evidentemente, vai ser um valor mais alto, né? Quando a gente fala do valor da empresa, entende-se que quando a gente está vendendo um negócio, né? Alguém está comprando o nosso negócio, é o quanto ele está disposto a pagar, né? Então, o valuation também, ele vai ter, e ele quer não só o valor que ele está disposto a pagar, mas o risco, né? O risco é o que mais determina tudo isso. Então, você tem uma empresa que tenha uma tecnologia, que desenvolveram processos, métodos e tudo mais, obviamente, ela tem uma operação mais sustentável, o risco é menor. Então, a gente é uma empresa mais estruturada e tudo mais, você tem menos risco, portanto, é uma empresa que você vai fazer um valuation, e a taxa que a gente fala, né, que é a taxa de desconto, quanto menor o risco, né, menor é essa taxa, o que valoriza mais a sua empresa no futuro. Olha, o papo de valuation é um papo futurista, e para quem ainda não está acostumado com os termos que a Flávia está falando aqui, eu vou tentando traduzir da minha maneira aqui. Porque, olha só, eu fiz um MBA, né, na FIA, né?
E uma das matérias que eu mais fiquei fascinado foi valuation. Eu lembro que eu saí de lá com valuation pronto de uma empresa que a gente teve que fazer na prática, né? E depois disso, eu acabei me abrindo a FinTime, tocando a empresa na parte de operação, na operacional, na parte de estratégia, né, na parte de gestão, e eu não tive que necessidade de fazer valuation. E foi uma pena, porque eu fiquei, sei lá, 10 anos sem fazer um valuation, e hoje, se você me pedir para fazer um cálculo de valuation, eu não vou saber calcular nos detalhes, né? Quer dizer, eu vou demorar dias para conseguir. Vou chegar no resultado, mas vou demorar dias. O ponto todo é que os conceitos ficaram muito presentes na minha vida e eu uso isso muito no meu dia a dia. Não o cálculo em si, mas o conceito de negócio que um valuation precisa aplicar. Então, meus clientes, quando a gente está fazendo aqui assessoria, na sua maioria da nossa base, são empresas de tecnologias, empresas de startups. E aí o papo valuation sempre está na mesa. Pô, vou captar uma rodada de investimento. Por qual valuation nós vamos lançar essa rodada? E aí entra tudo isso que você acabou de falar. Se a empresa ela tem uma estrutura de tecnologia, ela tem processo, ela tem uma visão de futuro, e ela tem evidências de que ela é escalável, ela vale muito mais dinheiro do que aquela que é puramente prestação de serviço, né? E aí Exatamente. eles têm essa capacidade de projetar o futuro, mesmo que ele ainda não aconteça. Ele não está tangível no caixa. Então, o que o cliente compra na prática? Quer dizer, o que o investidor compra na prática? Ele compra a expectativa de rentabilidade futura daquela companhia. E aí, o que você chamou de taxa de desconto, né? Porque a partir de uma expectativa de rentabilidade futura, de quanto essa empresa vai gerar de caixa daqui a 5, 10, 15, ou na perpetuidade, como gosta de chamar, qual que é a taxa de desconto para trazer valor presente? Essa é a parte mais complexa na minha cabeça do explicar valuation. Então, consegue me ajudar a explicar para as pessoas o que quer trazer valor presente, fluxo de caixas futuros, para que as pessoas consigam entender que quem está comprando a expectativa de geração de caixa de um futuro? Isso, é por aí, né? Quem está comprando, ela está assumindo o risco. E quanto menor o risco, melhor. Então, vai ser melhor para ela, porque todo mundo, no fim, quer fazer um investimento e ter retorno daquilo que investiu, né? Perfeito. Então, eu falo sempre assim, a todas as empresas, quanto mais sólidas, né, quanto mais processos, a gente fala muito da questão do EBITDA, né? Então, o EBITDA é um indicador que vai mostrar o quanto aquela empresa vai ter potencial de gerar caixa, né? Uhum. E a gente sabe que uma empresa, ela não é só o lucro líquido, a última linha do DRE, né? Então, muitas vezes, o empresário fala, minha empresa, eu faturo 10 milhões, fatura 10 milhões, mas se não sobra nada aqui, ou se sobra pouco, ela não é uma empresa que vale a pena. Às vezes você tem uma empresa que fatura 10 milhões, no entanto, ela tem um EBITDA de 3%, é melhor, então, uma empresa que fature 4 e tem um EBITDA de 25. Então, é muito melhor que uma empresa de 10. Então, esses indicadores, eles vão nos trazendo uma informação e, sim, aí, com isso, a gente vai fazendo essas projeções e a famosa taxa de descontos, né, que a gente fala, é justamente isso, calcular esse risco que eu vou ter lá no futuro e trazer isso ao valor presente. Ou seja, uma empresa ela não termina na hora que eu estou vendendo, né? Ela vai ter um tempo. Então, nós vamos calcular esse tempo lá na frente e a taxa de desconto vai ser a taxa que vai me trazer o quanto esse negócio vale hoje, pensando nesse futuro, com mais risco ou menos risco. Então, e as startups, por exemplo, é exatamente isso. Quanto que vai valer, né? Startup, que você falou, né? Que está na mesa sempre o papo de valuation, porque uma startup é aquela pessoa que, né? Eu falo pessoa porque eu pensei assim, desculpa o termo, mas eu estava pensando assim, pensa num atleta, num jogador. Você está investindo nele aqui,
18 anos, joga muito, tal. Quanto que ele vai valer no futuro, né? Então, aí a gente volta e faz esses cálculos, né? De acordo com o tipo de risco. Então, as startups, hoje, né? Enfim, já não exatamente hoje, mas já de um tempo, elas têm um cálculo um pouco mais diferenciado, né? Porque projeta, sim, esse valor lá na frente, com risco Maior. maior, e por isso que às vezes a gente vê essas startups super valorizadas ali, um monte, né? Valendo bilhões e tal, mas existe um risco, principalmente no momento que elas vão ser vendidas, ou na hora que elas saem aí para o IPO, que aí elas passam realmente a valer e terem um valor aí de mercado incrível, né? Então, a taxa de desconto, resumindo tudo isso, é o principal eixo aí de tudo. Essa taxa de desconto é pelo método de fluxo de caixa descontado, que hoje a gente diz que é o método mais justo, vamos dizer assim, para se chegar no valuation de uma empresa. Olha só, eu vou te provocar porque gosto de provocação. Uma das falas que você fez aí, você deu um exemplo, né, do jogador de futebol de 18 anos e falando, olha, quanto vale um jogador de futebol de 18 anos que está jogando muito hoje, né? Daqui a 10, 15 anos, né? Ele pode ser o Neymar, que vale Olha, milhões, bilhões, né? Nem sei qual que é o valor do Neymar, mas deve ser na casa de bilhões, né? Mas ele pode ser alguém que se machucou no meio do caminho. E se ele se machucou no meio do caminho e ficou impossibilitado de jogar, esse cara provavelmente não vai ter valor. E qual é o risco de um jogador de 18 anos se machucar jogando afoito como joga um garoto de 18 anos? É muito grande, né? Porque ele não tem maturidade ali, talvez na hora de dividir uma bola. Então ele vai ter uma maior probabilidade de ele se machucar ou ter algum tipo de evento que tire ele do jogo. Uma startup, você está pensando da mesma forma? Uma startup, por ser uma empresa, exatamente. né, imatura, arrisca muito, tem gente ali na gestão que talvez não tenha maturidade profissional e acaba quebrando, é isso que você está pensando no risco? Por aí, por aí. Eu Boa. imagino, às vezes, uma startup como um atleta ali, né? De Tá. 18 anos, que tem tudo, mas a gente não sabe exatamente, né? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar? Um atleta, você usou exemplo, né? Um atleta, ele pode chegar aí, como alguns aí na Copa, que estão chegando aos 38 anos. E tem Perfeito. jogador que, às vezes, com 25, 26, teve uma lesão séria e não joga mais. E a startup, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso, né? Tem ali um futuro, todo mundo está vendo, mas existe um grande risco. Existe estatística que a cada 10 startups, 8 delas quebram, sobrevivem duas, né? É muito risco, né? É muito risco, é É muito muito risco. risco. Mas também existe empresa que iFood, aquele do Uber, né? Existem empresas que Stone, só que estouraram, né? Stone, né? Que estouraram, isso. assim, passaram um bom tempo ali queimando caixa, que a gente fala, né? Queimando CAPEX para conseguir investir no negócio deles. E aí construíram base e agora tem valuation de bi, né? E aí a gente vai entrar numa questão que às vezes as pessoas pensam que a empresa ela tem um EBITDA, um lucro EBITDA, né, como você falou, que é bom, mas ela não tem crescimento acelerado, ela não tem base, ela não tem faturamento, não tem perspectiva de faturamento. E tem empresa que tem um EBITDA ruim, mas tem um crescimento acelerado de base. Então, muitas vezes, analisar a empresa somente por um indicador também é ruim, né, Flávia? Porque olhar o EBITDA e falar assim, essa empresa tem um EBITDA de 30, gera caixa a cada R$ 1, simplificando aqui para as pessoas entenderem. Cada R$ 1 que ela vende, 30 centavos volta para o caixa. Beleza? Isso é uma EBITDA de 30. E aí, olhou e falou, nossa,
Beleza, então, se ela continuar vendendo assim, eu vou gerar dinheiro, é uma máquina de gerar dinheiro. Só que a outra empresa, ela tem uma EBITDA de 1, né? 1%. Ou seja, a cada 100 reais, vai colocar R$ 1 ali no bolso, né? No caixa da empresa. Qual que é a melhor ou a pior? À primeira vista, é que tem a EBITDA de 30. Mas para a gente saber se é melhor ou pior, precisa analisar todos os aspectos do negócio. E aí entra tudo que você falou anteriormente, né? Capacidade de geração de vendas, maturidade da gestão, mercado que está inserida, também a questão da tecnologia, se ela conseguir pagar o seu custo operacional depois de ter determinado valor de faturamento. Esse EBITDA começa a sair de 1 para 40, porque se sim, pô, tá aí, esse é um negócio melhor do que o anterior, entendeu? Então, de novo, gente, valuation é um papo complexo por isso, porque você não vai encontrar uma resposta de bate-pronto para qualquer tipo de situação. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem um preço e depois do preço tem o valor, como a Flávia explicou, que é o valor que você vai negociar no mercado. É muito bom essa analogia do rapaz de 18 anos, gostei. Agora vamos É para por aí. uma empresa mais madura. Vamos pensar numa empresa tradicional. Uma empresa tradicional, como um escritório de advocacia, como uma empresa médica, que não tem base tecnológica. Essa empresa, como normalmente é vendida, se é que é vendida? Porque normalmente acontece o quê? O filho assume se tem sucessão. Se não tem sucessão, o que o dono faz? O senhorzinho lá que está com cabelo branco, que não quer mais trabalhar na área e quer vender sua empresa. Ele vende a empresa, ele tem comprador, não tem? Como que é isso para você? Depende da situação, né? Por exemplo, como eu falei no início, o valuation ele não é só para quando você quer vender. Por exemplo, já houveram casos de fazer um valuation por conta de sucessão familiar mesmo, né? Então, vai haver ali uma, né, disputa familiar, vamos ficar com o quê? Enfim, então o valuation também entra aí para ajudar nessa situação. Agora, as empresas, né, como eu falo, né, tudo acaba envolvendo acaba em volta, né, na verdade, do risco. Então, se a gente pensar, uma empresa, seja ela com muita tecnologia, pouca tecnologia, a gente sabe que isso vai influenciar em vários aspectos. Porém, é muito importante que qualquer empresa, seja ela de serviço ou não, é que a sua gestão esteja sustentável, a sua operação esteja sustentável, né? Então, você pode, de um jeito ou de outro, chegar em alguns resultados, e aí você vê que por algum lapso, em algum ponto daquela gestão, são itens que você pode, né, situações que você pode reverter. E isso pode, sim, trazer um resultado melhor e, portanto, você pode, com isso, trabalhar o valor dessa empresa de uma forma melhor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que, no fim, a gestão da empresa como um todo é o que mais vai trazer aí, vamos dizer assim, um resultado melhor na hora dessa venda. Porque você vai ter informações, quando eu falei, né, uma empresa que fatura 10 milhões e sobra 1 milhão ali no DRE, então tem gente que fala assim, minha empresa vale 10 milhões, eu faturo 10 milhões, então eu não posso vender por menos de 10. Mas na linha do DRE sobrou 1 milhão. Então tem empresas de múltiplos de mercado que falam assim, no mercado, geralmente, a gente vai pegar ali o EBITDA, multiplicar por 3, multiplicar por 2, porque é mais ou menos isso. Tudo isso são algumas estimativas, né? Então, se eu vejo ali, na última linha do DRE, 1 milhão, você fala, bom, eu estou faturando, né? Faturo 10, está sobrando 1, está tudo certo. Em termos, porque não é só pelo DRE, né? A gente tem que olhar, essa empresa pode estar feito investimentos que não trouxeram resultado, ela pode estar endividada, né? Em algum momento se endividou. Então, existem vários pontos que a gente aí deve analisar
para poder realmente chegar nesse valor. E aí, independe de uma indústria, de uma empresa de serviços, de um comércio, o que importa nisso tudo é a gestão, é aquele dia a dia, é estar à frente do negócio e tomando as decisões que precisam ser tomadas e fazendo o que precisa ser feito. No fim, é isso que que eu sempre recomendo aí para os meus clientes. Tem coisas que precisam ser feitas, e não tem como fugir pela Ô, Flávio, sustentabilidade do negócio, né? exato, desculpa aí te interromper. Nesse contexto, qual a importância do cara ter um bom controle interno e uma boa contabilidade? Putz, é fundamental, né? Não tem nem como. É isso, né? Eu tô aí no mercado há, sei lá, mais de 30 anos, né? Trabalhando, né? Com a minha empresa, tô 12 anos, mas antes disso, como eu falei, né? No mercado, é, é fundamental. Hoje, eu sempre digo, você tendo uma gestão eficiente das suas informações, você tendo uma boa contabilidade, você está, sério, anos-luz à frente de muita gente, porque eu vejo hoje muitas empresas que acabam tendo problemas seríssimos por falta de gestão, e não estou falando de coisas assim elaboradas, eu estou falando de gestão de fluxo de caixa, né, que é o beabá. Não estou falando nem de, às vezes, DRE, sei lá, não. Estou falando, às vezes, um fluxo de caixa, uma contabilidade que seja correta, que faça tudo como tem que ser feito, porque já vi muita empresa que acaba tendo problemas fiscais por recolher errado, pagar imposto que não precisa, deixar de pagar impostos. E então, assim, é fundamental uma contabilidade por trás, dando toda aí uma prestação de serviços, ajudando nas decisões e trazendo informações também importantes para isso. Que bom ouvir isso de você, Flávia, porque o que eu vou falar agora, o que eu vou falar agora é só para corroborar com o que você disse aí, mas saindo de você, essa informação, para mim, tem um peso muito grande, porque eu tinha estruturado a FinTime, estruturei a FinTime para a gente fazer muito mais que a contabilidade tradicional, porque a gente entende que contabilidade tradicional não agrega valor para o negócio do cliente. Por quê? Porque o cara só entrega obrigação acessória, só entrega conformidade fiscal. E quando a gente fala de valuation, quando fala de controle interno, a contabilidade ela tem que refletir 100% da operação do negócio. Não existe uma situação financeira onde, no financeiro é assim, mas na contabilidade é diferente. Não. A empresa é uma só. Então, eu falo que aqui a contabilidade é o resultado de todas as operações da empresa. E aí, quando você contabiliza tudo que a empresa faz, tudo que compra, tudo que vende, tudo que paga, tudo que você investe, inclusive. Eu pego aqui clientes que vêm de outros escritórios, que o cara tem milhões em tecnologia investido e não tem ativo. Não tem ativado esse intangível que é tão valioso, que na maioria das vezes é mais valioso o intangível da empresa do que a própria, Exatamente. do que o restante da empresa. E aí, quando eu pergunto para o empresário por que esse ativo que ele acabou de me dizer que tem não está refletindo na contabilidade, ele fala, cara, não sabia que tinha que contabilizar isso. O contador não me disse. E aí, de novo, volta a culpa para o contador. E aí eu descobri que a grande maioria dos contadores sabem que precisa contabilizar. O problema é que não há uma comunicação clara entre o empresário e o contador. E aí o contador não sabe que houve aquele pagamento, porque muitas vezes o pagamento foi feito por fora, feito na pessoa física do sócio. Aí entra no que você falou, de organização das informações da empresa. Então, a gente criou uma metodologia onde a gente coloca o nosso novo cliente dentro de um fluxo padrão, e aí a gente consegue descobrir exatamente tudo que ele faz na empresa dele para que a gente possa contabilizar. Então, é muito comum a gente pegar empresa que está aqui totalmente, o balanço tem uma informação,
a empresa tem outra, e a gente tem que reconfigurar toda a empresa para que ela consiga ter valor. Desde, por exemplo, computadores e máquinas que são compradas e não são ativadas, software que tem que ser contabilizado, e muitas vezes erros em critérios de apuração de receita. Às vezes o cara recebe caixa antecipado do cliente dele, muitas vezes tem essa situação que o empresário acaba deixando escapar no controle interno e isso mexe diretamente no valor da empresa dele. Então a gente acaba ajudando o empresário a valorizar a sua empresa quando ele tem um processo interno estruturado e com nossa ajuda a gente consegue também contabilizar tudo que precisa ser contabilizado. É muito louco. O que o empresário não dá importância, que é a contabilidade, na maioria das vezes ele acha que não precisa fazer isso tudo, é justamente onde faz ele perder o dinheiro, né? Porque na hora que ele vende, ele não coloca no preço de venda os principais ativos que ele poderia colocar. Não é assim? Exatamente. Então, assim, eu vejo isso hoje muito, muito, né? E eu falo, eu entendo quando o empresário ele vai dar um rumo ao negócio dele e ele vai seguir ali naquilo que ele sabe fazer, né? Então, um advogado ele vai advogar. Agora, não esqueçam dessa parte assim financeira da gestão do seu negócio, porque o que acontece? Você, obviamente, tudo tem um começo e às vezes você está ali naquele pequenininho, começando e tal. Mas você vai escalando, vai trazendo mais clientes, vai tendo que contratar pessoas. A partir daí, vai tomando uma outra proporção. E se você não olhar para essa parte da mesma forma que você faz para trazer os seus clientes e fazendo um trabalho de excelência, os problemas vão se multiplicando. Aí eles acabam sendo, né? Eles vão escalando. Quanto mais você vai crescendo e menos vai olhando a gestão, a confusão vai crescendo junto, né? E aí é impossível praticamente de mensurar o quanto você pode já ter perdido. Pagando isso, pagando imposto que não precisava, né? Não fazendo as suas classificações corretamente. Eu já vi empresas, né, usando o termo aqui, o NCM. Então, você às vezes está usando uma empresa, não é bem assim, você pode pagar menos imposto fazendo assim. Nossa carga tributária e nosso sistema tributário é extremamente complexo, extremamente complexo. Então, assim, é impossível você hoje trabalhar sem ter como uma parceria, uma boa parceria com uma contabilidade, e não entender como sendo, contabilidade e tal, né? Acho que as pessoas, elas têm um pouco de receio, porque acho que já vem de todo mundo, contabilidade é um terreno que eu não entendo. Não precisa entender, mas tenha um bom parceiro do teu lado ali para fazer o teu negócio virar e funcionar. É isso, né? E obviamente, todas essas contas que eu falei, evaluation e tudo mais, você estando com a sua empresa organizada, com a gestão feita, a sua contabilidade ali em dia, você já está à frente de muita gente e já está com um bom caminho andado para fazer aí a avaliação da sua empresa. Sem contar que, além de acelerar a valuation, como você mesmo citou, porque os números vão estar dentro da contabilidade, ele acelera o processo de due diligence. Quem não sabe o que é isso, é o processo que o seu futuro comprador ou o seu futuro sócio fará na sua empresa antes de fato, ali aceitar o preço, aceitar a negociação. O que é o due diligence, gente? Eles vão contratar uma empresa especializada que vão olhar toda a sua contabilidade, todo o seu financeiro, todo o seu os seus contratos e tudo mais. Então, ele vai entender se sua empresa, de fato, ela tem governança dos números, né? Como eu estava falando. Então, acaba trazendo a valuation e muitas vezes a negociação acaba porque a empresa que está fazendo a avaliação pede confiança nos números. Esse é o principal ativo da empresa na hora de vender, confiança. E no processo de due diligence encontra-se uma desorganização da empresa, já baixa o valor ali, né? Já baixa a percepção de valor. Já, completamente, né? Então, por exemplo, aquelas empresas em que tem um dono e se percebe que o dono é o faz tudo e tudo depende dele, não, já vai ter uma certa dificuldade
na hora, né? Elas acabam valendo menos, vamos dizer assim, porque justamente é a falta, não que o dono trabalhando na empresa vai valer menos, não é isso. É aquela empresa em que todas as decisões, todos os processos, tudo passa pelo dono, porque aí quem está comprando está vendo assim, putz, sem o dono o negócio não vai funcionar, né? Então, o dono, ele tem ali o negócio, ele desenvolveu, ele fez, aconteceu, mas a governança, ela tem que estar estruturada, né? Então, é isso, é ter uma contabilidade trabalhando junto, um ponto que você colocou de, várias vezes, estou em empresas, eu falo, eu queria ver o balanço. Não adianta, está tudo errado no balanço. Opa! Então, assim, aí, o que vai acontecer? Na hora de fazer a venda dessa empresa, né, de fazerem uma avaliação, então vai se avaliar em cima de um valor errado, né? Em cima de não vai ninguém, nenhum comprador, nenhum investidor vai aceitar o número que está ali numa planilha, né? Única e exclusivamente que você fez. Claro, o valor que a gente faz, né? Mas assim, ele vai ali se certificar pelo balanço e tudo mais. Então, assim, hoje, né, você não tem como falar que vale tanto, querer vender por aquele tanto. Você tem como levantar, né? Eles vão, no due diligence que você falou, é uma forma de levantar e ver tudo que tem ali. Então, a contabilidade e o financeiro de qualquer empresa, do micro ao grande, eles têm que andar juntos. Não tem como não se utilizar um do outro, né? E tem que ser uma relação próxima. E eu vejo que isso não acontece. Então, se você é empresário, se você quer fazer sua empresa valer, você precisa ter uma boa contabilidade do seu lado. Como a Flávia acabou de dizer, uma boa contabilidade, uma boa gestão do seu negócio faz com que o valor dela seja muito maior do que uma empresa que não tem esse tipo de controle. Então, excelente dica para o empresário aí, Flávia. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero falar de dois assuntos antes de terminar. O primeiro, eu queria que você passasse rapidamente pelos 3 métodos de avaliação: FDC, valor patrimonial e múltiplos. Explica para a galera o que são esses métodos, para que eles possam entender. Isso. O FDC, o fluxo de caixa descontado, é o método mais robusto, né? Nesse fluxo de caixa descontado, é onde nós vamos fazer uma análise inicial da empresa, né? A gente pega um histórico de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a gente faz esse levantamento anterior. A partir daí, a gente cria projeções futuras, né, daquele negócio, e aí é o que eu falei, você tem que ter projeções fundamentadas. Não adianta falar, não, eu acho que eu vou crescer mais 10% em 2027, mais 5% em 2020. Não, tem que ter um fundamento. E aí, são vários pontos a serem vistos, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, vamos pegar aqui uma projeção da taxa Selic, por exemplo, né? Não, a taxa Selic é uma taxa sem risco, a gente tem que pegar, entendeu? Então, assim, existe risco, né? Operacional e tudo mais. Então, a gente faz ali uma análise futura, projeções futuras, né? E aí, dentro dessa taxa que a gente vai descobrir, né? Aí entra com essas projeções futuras, entra com uma taxa que a gente fala, né, a perpetuidade, né, que eu chamo de perpetuidade, existem outros termos também, e aí, porque eu não sei quanto tempo mais aquela empresa vai valer, né, e o quanto mais. Analisa-se também o mercado, então, às vezes, você pode falar assim, não, a minha empresa vai crescer ano que vem 20%, e o mercado está em queda, por exemplo, né? O mercado está em queda, então, são esses pontos que são analisados. Por isso que a gente fala que o fluxo de caixa descontado é o mais robusto, é a estimativa mais correta que você vai chegar de um valor real da sua empresa, né? Então, imagina assim, que nós iremos utilizar todas as premissas e usar cálculos e métodos
para chegar num valor real da empresa. Então, esse é o fluxo de caixa descontado, né? Onde eu chego no valor futuro, encontro essa taxa de risco e trago ao valor presente de hoje, porque aí eu estou comprando hoje, uma empresa em que eu fiz projeções futuras. Esse é o método do fluxo de caixa descontado. O método de múltiplos, né, de mercado, geralmente são empresas em que você vai analisar o seu concorrente. É um método que serve também como base, mas o que acontece? Você pode olhar, e aí a gente faz assim um cálculo, como eu falei anteriormente. O EBITDA vezes X vezes, ou, né? O que acontece nessas empresas, nas empresas que fazem esse tipo de cálculo, né? Nem sempre você tem uma empresa onde você pode considerar exatamente da mesma forma que você. Pode ser aquele teu segmento, mas, por exemplo, vamos usar o termo da padaria. Padaria, eu estou aqui, a outra está na esquina, né? Na mesma rua. Bom, mas, de repente, uma e outra, uma está há 30 anos, a outra não está. De repente, a que está há 30 anos tem um pãozinho a mais diferenciado que a outra não tem. Então, você chegar nessa similaridade de empresa em que a gente possa realmente chegar no valor por essa similaridade, você fica mais suscetível a não tornar um valor real, né? Perfeito. Então, essa é a múltiplo de mercado. E no caso de múltiplo ali, eu posso ser faturamento, não pode ser? O faturamento, ela é uma opção, né? Quer dizer, uma opção, é um índice, vamos dizer assim, empresas do mesmo segmento que mais ou menos faturam. Mas aí você pode ter o seguinte: você pode ter uma empresa de serviços, vamos dizer aí o escritório de advocacia, uma clínica, em que você fatura a mesma coisa, as duas empresas. No entanto, elas oferecem serviços diferentes, elas têm uma equipe diferente, uma gestão diferente, né? Então, é muito mais, você fica muito mais suscetível, né, a erros para se chegar no valor real, né? Como eu falei anteriormente, toda empresa que tem uma boa gestão, ela já está saindo na frente. Então, você pode ter um faturamento bom, mas você não tem uma boa gestão. Então, Eu perguntei não deixa de ser não deixa de ser vamos dizer assim, uma ideia, mas não seria o mais, indicado. digamos assim, o mais indicado, exatamente. De novo, eu falo isso porque no modelo que a gente atua aqui com meus clientes, numa empresa que está tracionando ali, startup, está tracionando, o que acontece na prática? Eles têm um investimento muito grande em tecnologia, então, obviamente, o investimento vai entrar como um investimento, mas tem muito investimento em gestão de grana em pessoas, né, para construir o negócio. E aí, nesse momento, ela tem pouca receita, muita despesa e custo, e aí ela não tem EBITDA para mostrar. Se ela não tem EBITDA, ela tem negativo, o EBITDA está negativo. Como que ela vai avaliar a empresa através do EBITDA? Ela tem que avaliar através de outros indicadores. Se eu pegar o critério de EBITDA, ou o próprio critério de fluxo de caixa descontado, talvez eu não consiga chegar no valor que seja real daquela empresa, né? Aí o faturamento é a solução. O faturamento sim, mas, por exemplo, aí a gente volta, né, a esses tipos de empresa que geralmente hoje a gente, né, fala que são as startups, é isso, elas podem vir a ser algo ali na frente e tem um potencial. Então, tirando as startups, que aí são, né, ou empresas que investem em tecnologia e têm como, né, um ativo a sua tecnologia, aí tem ali, vamos dizer assim, são feitos cálculos, né, pelo fluxo de caixa descontado, é o que eu sempre bato, mas ela também podem ser feitas essas análises de múltiplo de mercado, porque é uma empresa, como você falou, ela ainda, se bobear, não tem renda, ela está negativa, né? Então, você ali
você valoriza, né? Você faz ali aquela valoração da empresa, no entanto, existe um risco e o potencial do negócio. E aí a gente vai entender o quanto que aquilo, qual é o potencial que aquela empresa pode vir a ter no futuro e qual é o risco dela. Então, tudo gira em torno disso. Só para ver se eu entendi. Então, no caso da startup que tem tecnologia, tem futuro, né? E não tem muito faturamento, portanto, um EBITDA negativo, nesse caso, negocia-se pelo múltiplo de faturamento de acordo com o valor de mercado, é isso? Mais ou menos por aí. A gente vai. Pode Pode, colocar? Tá. senão eu vou falar besteira aqui. Eu tava até olhando aqui essa questão de startup, né? Tá. E justamente isso. Particularmente, eu tenho a questão de startups. Vamos voltar aqui já daqui a pouco, mas vamos lá. Voltando. Startup, eu quero saber se quando é startup que não tem muito faturamento e EBITDA negativo, se nesse caso a negocia-se pelo valor de faturamento de acordo com o múltiplo de faturamento pelo valor de mercado. Exatamente, uma empresa nesse perfil, que são as startups, elas vieram com uma rodada de investimento, elas tiveram um investimento e geralmente elas estão saindo ali, né, estão nascendo e existe todo um projeto, né? Existe um business plan ali que está mostrando, olha, essa empresa, a gente vai chegar nisso, fazer isso, tal. Todo esse estudo, todo esse embasamento, né, de uma empresa que está nascendo, principalmente essas de tecnologia, vão, de qualquer forma, ajudar essas informações a trazer o valor dessa empresa, porque é uma empresa que está nascendo. Então, de repente, está nascendo ali, tem pessoas por trás que têm uma expertise naquilo que estão fazendo, e aí essa empresa acaba sendo altamente valorizada por aquilo que ela tem potencial de entregar. E depois, na hora que ela realmente for vendida, aí sim que é feito o valuation, porque ela provavelmente vai ser vendida depois de algum tempo em que ela já passou a ter uma movimentação. Eu não sei se você ouviu recentemente uma empresa de advocacia, que foram 3 garotos que montaram uma startup para fazer Enter. Tá. É uma empresa brasileira, né, latino-americana aí, que ela entrou com mais de $1 bilhão para automatizar processos judiciais de alto volume, aqueles processos judiciais trabalhistas, né? Uhum. Brasil, Perfeito. recorde mundial, né? Então, assim, é uma empresa que foi uma startup em que ela está entrando no mercado, ela vai fazer a gestão de petições e cálculos jurídicos e trabalhistas, né? E tudo com IA. Então, isso aí, né? Você vira e fala, nossa, isso é algo que não tem no mercado. Ponto. A empresa já vai valer aquele tantão. Só que agora ela está o quê? Começando a rodar, vender essa tecnologia, tá, 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 tá. Daqui a um tempo, bom, ou ela vai valer mais, né? Ou vai valer menos. E o que vai determinar isso? Esse caminho que ela percorreu, né? Porque primeiro teve essa ideia, mas agora ela vai percorrer um caminho, né? Então, é nesse sentido aí que a gente também vai fazendo essas análises em cima das empresas para chegar ao valor dela. Maravilha. Aí, para a gente ir para o último modelo, que é o modelo de valor contábil, resumidamente, o que seria a avaliação pelo valor contábil? Do valor contábil é o O valor seguinte: patrimonial, a gente falou, né?
O valor contábil, o que acontece? O valor contábil é aquela soma de ativos, né? Só que uma empresa que não foi, voltando ali atrás, colocado contabilmente todos os ativos, todas as máquinas que eu fiz, eu desenvolvi um aplicativo para o meu cliente. Se tudo isso não foi colocado ali, você já está perdendo dinheiro. Entendeu? Então, esse aí é um outro método em que ele geralmente, às vezes, em algumas indústrias, geralmente indústrias, né, onde tem muito equipamento, essas coisas e tal, mas é algo que também ainda você fica ali com algum tipo de receio, porque o valor contábil aí, né, ou pelo patrimônio, é isso. Se você não contabilizou, né, não registrou os ativos que você comprou corretamente, Exato. você já está perdendo dinheiro. Eu posso simplificar dizendo que se eu pegar o valor do PL da empresa e vender pelo aquele valor, ou é isso que seria valor patrimonial? Porque para quem está nos assistindo, é ativo menos passivo é igual ao PL, né? Exatamente. PL ali na parte de resultado da empresa, né? Então, ativo menos passivo, PL. O PL é Isso. composto pelo lucro acumulado, lucro prejuízo acumulado, mais reservas de capital, e também o capital social que o sócio investiu inicialmente. Então, se eu somar todas essas contas, eu vou ter um PL total, um patrimônio líquido total. Vamos imaginar que eu tenho aqui um patrimônio líquido de 1 milhão na minha empresa. Minha empresa tem contabilizado 1 milhão. Eu pego esse 1 milhão e vendo por 1 milhão, é isso? Seria isso, né? É isso. Pronto. Sem desconto, sem choro nem vela. Sem choro nem vela. E assim, óbvio, você teria ali, dentro dos seus ativos, né? Você tem ali registrado um contas a receber, né? Você tem ali aplicação financeira, você tem dinheiro em caixa, né? Mas ali no seu passivo, você vai ter as suas obrigações. Então, assim, esse encontro, vamos dizer assim, existe um resultado, e é por esse resultado, né, que a gente chega e acaba chegando a um valor, né? Eu falo, são as somas dos ativos. Menos passivos. Bem lembrado, você falou do conta receber, que aí, para quem está nos ouvindo aqui não cometer o erro, quando eu falei pegar o passivo total e vender por 1 milhão, você tem que descontar o que o Flávio falou, né? Tem contas a receber ali que pode não receber. Então, você tem que, né? Você deve descontar o contas a receber não recebido para você depois fazer o pagamento da empresa. Ou descontar, ou colocar na negociação, enfim, fazer ali, vou pagar esse 1 milhão, vou pagar 800 porque já está no caixa, e 200 quando eu receber eu te pago. Algo assim, tá? Só para simplificar aí o modelo. Boa. Contabilidade, né? Contabilidade é outro bicho estranho do empreendedor. Temos que simplificar. Exatamente. Para acabar, deixa uma mensagem final para os nossos empreendedores, uma mensagem assim, cara, que todo empreendedor precisa saber, que quer construir patrimônio, que quer construir equity. Fala alguma coisa para esse cara, assim, cara, você não pode deixar de fazer isso, porque senão você vai perder dinheiro. Me conte. Bom, eu acho que o que norteou todo esse papo, né? Porque um valuation ele vai te trazer o valor de uma empresa, mas uma empresa ela é construída dia a dia, né? Então o seu dia a dia ali você está construindo um patrimônio e aí o quanto mais eficiente, o quanto mais você tiver na gestão da sua empresa, com as pessoas certas, com os seus parceiros corretamente, esse dia a dia, esse processo é que está fazendo com que você tenha mais valor na sua empresa, não negligencie isso de forma alguma. E o que eu diria é isso: procure saber o quanto vale seu patrimônio, o quanto vale a sua empresa, o quanto você já investiu. E geralmente você vai ter, às vezes, você fala, nossa, não imaginava, né? Que minha empresa vale isso. Então,
é muito interessante. E outra, é um raio-x da sua empresa em vários aspectos. Então, não deixa para fazer aí um valuation só na hora que você pensar em De vender. vender ou trazer um sócio, ou vem algum investidor. Saiba qual é o valor da sua empresa, independente se vai ocorrer ou não uma venda. Isso vai te trazer um norte e vai te trazer muitos insights sobre como que está a sua gestão, principalmente a sua gestão do seu negócio. Boa. E como mensagem final, eu vou reproduzir. Eu ouvi do Flávio Augusto a seguinte frase: se você é empresário e está pensando somente no lucro, você está perdendo o ouro, né, do seu negócio. Porque, segundo o Flávio Augusto, o lucro é a gorjeta do empresário. O grande valor está no valuation. Então, se você é empresário, pense em construir sua empresa com base no que foi dito nesse podcast, para que você construa valor, construa patrimônio, construa equity, porque isso, de fato, vai fazer você enriquecer de verdade, muito mais do que o próprio lucro. Então, para finalizar, eu quero agradecer a Flávia por essa conversa aqui maravilhosa, foi bastante produtiva, eu aprendi bastante sobre valuation. Espero que o nosso público também tenha aprendido. Se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida específica de valuation, escreva aqui nos comentários, que eu vou voltar aqui para ler, para depois chamar a Flávia de volta para a gente explicar de novo. Eu sei que esse assunto não se esgota porque ele é bastante complexo. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui, que nós vamos construir muito mais conteúdos como esse para que você possa ficar informado e valorizar a sua empresa. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Obrigada. Obrigado.